como declarar os ganhos que você tiver com criptomoedas nas corretoras estrangeiras, corretoras que estão fora do território nacional brasileiro. Você pode estar falando aqui de ganhos de capital porque você vendeu uma criptomoeda com lucro, você pode estar falando aqui de ganhos de rendimentos que você teve, de airdrops, stakings e tudo mais. E tudo isso vai estar nesse vídeo aqui explicado passo a passo como que funciona a parte da declaração. A gente está num período aqui de declaração do imposto de renda em 2026, a gente tem o programa da Receita, onde você tem uma série de campos para serem preenchidos, muitas regras que mudaram também, por isso que a gente montou uma playlist aqui de vídeos para você com todas essas informações. Se você quiser saber o que mudou em 2026, as regras que talvez não valem mais do ano passado, as novas regras que estão em vigor, quais são as diferenças entre corretoras nacionais e estrangeiras, tudo isso foi explicado nos primeiros vídeos dessa sequência e vai estar lá registrado para você. Também tem todas essas informações que a gente está falando no material que está aqui embaixo, no link, e se você precisar de um aprofundamento, a Fiscal Cripto, que é quem está trazendo esse conteúdo aqui para a gente e explicando sobre o imposto de renda, ela tem os espaços ali de consultoria individual gratuita de 30 minutos, onde pode te orientar mais em detalhes sobre tudo isso. Então eu volto a chamar aqui o Guilherme Zamur da Fiscal Cripto para a gente conversar. E lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, ou se você não gosta do imposto de renda, mas gostou do que a gente explicou, é só dar um joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal, que você recebe todas as novidades. Gui, volte para cá para a gente falar agora do último tema dessa nossa sequência de vídeos, que é a parte então de declaração de ganhos com criptoativos nas corretoras estrangeiras. É com você. Vini, prazer estar aqui de novo. E prazer falar com todo mundo que está assistindo o vídeo. Vamos lá, vamos agora para a última sessão aqui dessa série, que é como declarar ganhos em corretoras internacionais no Imposto de Renda 2026. Então, acho que a gente veio falando isso ao longo dos últimos vídeos, mas bem importante essa distinção entre corretora nacional e corretora estrangeira. Se você não sabe qual é o seu caso, volta lá no primeiro vídeo que a gente explicou isso com detalhes e até o que fazer de maneira prática para você conseguir ter essa definição. Bom, então vamos lá. Sobre o imposto da corretora estrangeira, a primeira questão é quem precisa pagar esse imposto, que obteve aí em corretoras estrangeiras ao longo do ano. Você, para responder essa pergunta, o que você vai fazer primeiro é somar todo o seu resultado de operações com criptoativos ao longo do ano, de 2025, para saber se você teve uma somatória de prejuízo ou uma somatória de lucro. Tá? E aqui, quando eu falo prejuízo ou lucro, tem que ser de operações realizadas. Não adianta ser algo não realizado, do tipo, eu comprei uma altcoin por R$1.000, hoje ela vale 200, mas eu não vendi, não troquei, ficou lá guardado esse meu saldo ali dessa altcoin. Se você fez isso, isso não é um prejuízo realizado, é um prejuízo não realizado, e aí ele não entra aqui nessa somatória, aqui nessa conta que você vai fazer para saber se você tem ou não que pagar o imposto e declarar isso no seu imposto de renda. Então você vai somar todo o resultado que você teve ao longo do ano em criptoativos e vai verificar, foi prejuízo ou foi lucro? Se foi prejuízo, não tem imposto. Mas aí eu não preciso declarar? Não, é bom você declarar, porque se você declarar, você pode usar esse prejuízo ao longo de todos os próximos anos, até que você tenha lucro suficiente para abater todo esse prejuízo que você registrou ali na sua declaração. Então, mesmo com prejuízo, é importante que você faça a declaração para que você possa usar esse crédito, no futuro. Então, a gente costuma dizer que isso é algo bastante relevante de ser feito, que as pessoas acham que só tem que declarar quando tem lucro, mas não, nesse caso, tendo prejuízo, vale a pena também você fazer a declaração, pensando que você tem um estoque de imposto de renda já pago, entre aspas, para poder compensar no futuro. Se você teve lucro, daí o que você vai verificar é se você teve prejuízos dos anos anteriores. Então essa aqui, a declaração do imposto de renda 2026, é a primeira declaração que você pode usar prejuízos de anos anteriores para poder compensar os lucros das operações que você teve lucro ao longo de 2025. Então, se em 2024 teve prejuízo, e você declarou esse prejuízo, em 2025 você vai poder abater esse prejuízo dos lucros que você realizou em 2025. Tá? Se você teve prejuízo para compensar, você tem que verificar os prejuízos a compensar, eles são menores do que o meu lucro atual? Se eles são menores do que o lucro atual, você vai pagar imposto sobre a diferença entre o lucro que você teve agora em 2025 e o prejuízo anterior que você tinha para compensar. Se o prejuízo anterior ele é maior ou igual
ao lucro atual, aí você não vai pagar imposto, né? Então, por exemplo, eu tinha um prejuízo de 200 mil para compensar, tive um lucro de 50, eu ainda não vou pagar imposto, mas o meu prejuízo para compensar no futuro virou 150 agora e não mais 200, tá? Então essa é a verificação que vai ser feita. Como que você faz o pagamento desse imposto? Esse pagamento ele é anual, diferente da corretora nacional que a gente falou no último vídeo. Você não vai pagar mensalmente, você vai pagar uma vez por ano, sempre no último dia útil, né, de maio do ano subsequente. Então, por exemplo, uma operação que você realiza agora em 2026, você só vai pagar imposto em 2027, não importa se realizou em janeiro ou dezembro de 2026. O imposto só vai ser pago em maio de 2027, com esse código 0211, que é o mesmo código das cotas do imposto de renda. E aí o benefício disso é que, sendo o mesmo código da cota do imposto de renda, a cota do imposto de renda pode ser parcelada em até 8 vezes. Então, quando você estiver fazendo ali a sua declaração do imposto de renda, você vai informar a sua renda no exterior ali com os criptoativos. Isso pode gerar para você um imposto a pagar ou não, né? Depende se você tem imposto a restituir ou imposto a pagar. Gerando um imposto a pagar, você ainda pode parcelar esse imposto em até 8 vezes. Então, algo bastante interessante também, algo que não é permitido também na corretora nacional. E a forma de preencher na declaração é com esses campos, que foram campos novos, criados desde o Imposto de Renda 2025, na ficha de bens e direitos. Então, como é que você faz o preenchimento? Você vai preencher a ficha de bens e direitos. Se você tem dúvida de como fazer o preenchimento da ficha bens e direitos, assiste o terceiro vídeo dessa playlist que a gente falou a respeito desse assunto. Então, você vai preencher ali a ficha bens e direitos, só que no momento que você estiver preenchendo a localização do ativo, você vai colocar o país onde está localizada aquela corretora. Então, você vai colocar ali Ilhas Caimã, Malta, etc. Tem que pesquisar aí, dependendo da corretora, onde ela está localizada. Ao alterar, então, o país da ficha bens e direitos, você vai abrir esses campos específicos aqui que a Receita pede para que você informe o rendimento, né, no exterior. Então, no caso dos criptoativos, você vai informar nessa parte de aplicação financeira o lucro e prejuízo. Se for prejuízo, você coloca um sinal negativo na frente. Se for um lucro, você só escreve o número de maneira positiva. Não tem imposto pago no exterior, nas corretoras de cripto você não paga imposto no exterior, então você vai deixar ele dessa forma na sua declaração. E fazendo assim, o próprio programa da Receita já vai calcular para você se você tem ou não imposto a pagar. E como eu falei, se tiver, ele já vai te informar ali que você pode parcelar em até 8 vezes. Importante também dizer aqui que você vai ter que fazer essa separação dos ganhos, né, por ativo e por corretora. Então, por exemplo, se você tinha Bitcoin em 2 corretoras no exterior, você vai ter que separar quanto você teve de lucro ou prejuízo na primeira corretora e quanto você teve de prejuízo na segunda corretora. Porque na ficha de bens e direitos, você vai informar qual era o seu saldo de Bitcoin na primeira corretora, qual era o seu saldo de Bitcoin na segunda corretora. E aí vai ter que dizer separadamente, né, o ganho, o lucro ou prejuízo em cada uma dessas situações. Por último, e aqui tem uma novidade do Imposto de Renda 2026, lembrando que a gente falou de todas as novidades no segundo vídeo dessa playlist, mas aqui tem uma novidade para 2026, que é a possibilidade de você compensar os prejuízos anteriores, como eu mencionei. Então, na ficha de bens e direitos, a Receita disponibilizou um checkbox, um checkbox aqui no topo da ficha, né? Tá bem escondido, isso aqui é até difícil de achar, onde você informa o prejuízo, mas Claro que está escondido, né? mas ali procurem, porque tem um checkbox ali no topo da ficha, dizendo se você possui perdas a compensar de acordo com a Lei 14.754 de 2023, que é a lei das offshores, que a gente falou ali no segundo vídeo da playlist. E aí você vai marcar, caso seja o seu caso, né, se você tiver declarado em 2024 que teve perdas, agora no Imposto de Renda 2026, você vai marcar esse checkbox e você vai colocar ali o valor das perdas. E aí o que acontece? Quando você marca esse valor das perdas aqui, ele aparece na sua declaração dessa forma que está aqui no slide, né? Depois o material fica disponível também para download, para vocês poderem visualizar com calma. Mas vai aparecer aqui uma primeira linha dizendo prejuízo no ano anterior e exatamente o valor que você informou aqui nesse checkbox. E aí isso vai diminuir
o montante de imposto que você tem a pagar na declaração agora desse ano, ou eventualmente você nem precisa pagar imposto porque ainda está compensando os prejuízos. Boa, então isso completa aqui a nossa sequência sobre imposto de renda. Lembrando que existe uma diferença, né, Gui, entre você declarar os ganhos de corretoras nacionais e de corretoras estrangeiras, né? Tem que saber essa distinção, justamente sabendo em qual tipo de corretora você está. E aí, se você quiser, é só você rever aqui esses materiais, tanto que a gente falou nesse vídeo, quanto nos 4 vídeos anteriores, porque a gente passou por todos os detalhes do imposto de renda. O material está disponível para download aqui também, a consultoria gratuita com o pessoal da Fiscal Cripto também. E Gui, para a gente encerrar esse vídeo, eu queria saber se tem algum comentário adicional, alguma dica a mais que você dá aí para o pessoal que está assistindo, para que a galera possa ter uma declaração mais tranquila e evitar a chance de cair na malha fina. A dica principal é não deixar para a última hora, Vini. O pessoal costuma sempre, né, deixar ir empurrando com a barriga, né? Ah, vou fazer, mas lá em maio eu vou ver como é que eu faço e tal. O prazo é 29 de maio desse ano. Não deixem para a última hora, é super arriscado deixar para a última hora. Como vocês viram ao longo dessa playlist, a declaração de cripto não é um assunto simples, é um assunto complexo, tem muita variável e também é complexo fazer o preenchimento, não é um preenchimento trivial, que você vai simplesmente baixar uma declaração pré-preenchida e apertar OK para enviar a declaração. Não é assim, você vai ter um trabalho de fazer esse preenchimento, né? Você ou o seu contador. Então, minha recomendação, não deixe para a última hora. Entre em contato com a Fiscal Cripto, a gente disponibilizou agora no período do imposto de renda essa consultoria gratuita de 30 minutos para quem é seguidor aqui do canal da Underblock. Então você pode acessar ali a nossa equipe, conversa com os nossos especialistas, a gente vai entender seu caso, a gente vai te auxiliar, né, vai ver como a gente pode te auxiliar e vai te oferecer ali formas da gente te ajudar na sua declaração. E contem com a gente para poder, né, navegar no meio dessa complexidade absurda que é a declaração de cripto. Mas tem que sempre lembrar o propósito, né? Apesar de ser super complexa a declaração, essa complexidade ela traz a oportunidade por trás, que é a oportunidade de você arbitrar, né, escolher essas regras fiscais da melhor maneira, de tal forma que você chegue até a não pagar imposto nas suas operações de criptoativos. A gente tem muitos clientes que operam, né, criptoativos regularmente e que acabam não pagando imposto nenhum, porque justamente aproveitam essa variedade de leis aí, né, de casos que incide imposto, não incide, está isento, não está, e que você também pode conseguir isso para você. Então, entre em contato com nossos especialistas, a gente te auxilia ali no caso a caso, e a gente está à disposição aqui para ajudar todo mundo a finalizar esse imposto de renda 2026 que está chegando logo mais no prazo final, né? A gente já está aqui na metade do prazo, está chegando daqui a pouquinho no prazo final. Boa, e para você que acompanha a gente aqui, não deixa de se inscrever aqui no canal e dar o joinha no vídeo, porque vai ter mais alterações, mais mudanças que com certeza vão acontecer para a Receita Federal ao longo do ano. Todo ano a gente atualiza o nosso material de imposto de renda e também novidades a gente vai publicar aqui, então você recebe em primeira mão. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Obrigado, Gui, pelo apoio, Eu pelos que agradeço. conteúdos. Valeu, gente. Até a Até próxima. mais.